Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu não vou aparecer, vai ficar aqui de fundo só o meu canal e porque eu não tô em condições de aparecer. Eu sofri uma queda e acabei fraturando o tornozelo, então eu tenho que ficar sempre com o pé pra cima, mesmo sentada ou deitada. Em qualquer lugar que eu esteja, tem que ficar pra cima e para diminuir um pouco a dor, enfim. Então eu não posso sentar em qualquer lugar e, consequentemente, eu não tenho posição para colocar o celular, enfim. Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre um livro que eu li recentemente. Eu, na verdade, acabei acho que semana passada, se eu não me engano. E vou fazer o vídeo dessa maneira mesmo, tá? Vai ficar de fundo então o meu canal e vão aparecer aqui só as minhas mãozinhas. E aí eu vou ter que segurar o celular na mão mesmo. Me desculpa se balançar um pouquinho, tá? Então, o livro que eu vou falar é o Édipo Rei, do Sófocles. Opa, deixa eu arrumar aqui direitinho. A edição que eu tenho é essa da LPM Pocket, tá? Minha tá amassadita aqui e um pouquinho ali, enfim. É de, às vezes, colocar na bolsa, perdão. É de colocar na bolsa. Mas é isso, enfim. Vamos lá. Essa edição é uma edição bem legal, mesmo sendo pocket, tá? As letras, o espaçamento é bom, as letras têm um tamanho muito bom. E mesmo sendo folha branca e tal, eu não me importo, mas tem gente que se importa com isso, né? Bom, enfim. Sófocles, então, eu vou contar um pouquinho do que eu pesquisei e do que eu li sobre a peça em si, né? Para quem não sabe, Édipo Rei é uma peça, é uma tragédia, na verdade, uma tragédia grega. E como toda tragédia, né? Tragédia, já tá falando aí, o fim é trágico, né? Bom, Sófocles escreveu muitas peças, pelo que eu pude pesquisar. Eu não vou saber dizer aqui quantas, mas foram muitas peças. E poucas sobreviveram até hoje. Perdão. E o Édipo Rei faz parte de uma trilogia, que é essa aqui, vou colocar aqui bem pertinho. É Antígona, Édipo Rei e Édipo Incolono, tá? Bom, eu acho que vocês já ouviram falar sobre o complexo de Édipo, né? Acho que é assim que se fala, que o Freud escreveu baseado, então, nessa peça, tá? Eu não li o texto ou o livro, enfim, que o Freud fez sobre isso, mas a gente sabe que é aquele complexo de que o filho se apaixona pela mãe. E a gente tem essa temática aqui no Édipo Rei. Bom, a história, a peça em si, a história começa então com a cidade de Tebas, onde o Édipo é rei, por isso Édipo Rei, né? E ela tá sofrendo com uma peste. E a gente não sabe que peste que é, mas ele tá, né, algumas pessoas, algumas crianças e um outro, agora eu não me lembro o nome, é um senhor, é o sacerdote, isso. O sacerdote vai até o Édipo para falar sobre essa peste que está assolando a cidade de Tebas. E o Édipo então fala, olha, eu realmente já tô sabendo disso e eu quero muito. Ele aparentemente ele é um ótimo rei para a cidade, pelo menos não tem nenhuma nada durante a peça que o desabone. E ele fala que ele tem um interesse pessoal em descobrir o que está acontecendo. Então ele fala que ele já mandou pessoas, uma pessoa específica para consultar o oráculo, o deus, não sei. Acho que é o oráculo, enfim, para saber o que está acontecendo. E quando essa pessoa volta para Tebas, então ele diz pro rei que, na verdade, eles estão sofrendo essa peste, essa desgraça na cidade, porque alguém
o assassino do rei antes do Édipo, que era o rei Laio, né? Laio morreu assassinado durante uma viagem pela estrada, então ele foi morto na estrada. E esse assassino se encontra na cidade. Então, eles precisam descobrir e expulsar esse assassino, então matar esse assassino, para que a cidade volte a ser o que era. E então o Édipo vai atrás para saber quem é esse assassino, né? Mas aí a gente sabe que a história do Édipo é o pai, o filho mataria o pai e desposaria a mãe. Esse é o mote da história. Quando eu comecei a ler, ou antes, perdão, de ler essa peça, e essa foi a primeira peça que eu li, e foi bem tranquilo, viu, gente? A linguagem e tal, e você se acostumar com o ritmo de peças. Eu não sei como seria ler, eu nunca li Shakespeare, eu tenho uma peça dele que é o Rei Lear, em livro físico, né? E tenho o Júlio César em e-book, mas eu não li nenhum dos dois. Então essa foi a primeira peça. Uma linguagem bem tranquila, eu achei, pelo menos. Uma linguagem bem épica. Bem legal, mas bem tranquila, assim, de entender. Não é nada complicado, não. Pra quem já, né, pra quem lê e tal, acho que... Lógico, se você... É o primeiro livro que você vai ler, lógico, não vai pegar Édipo Rei, não vai pegar uma peça pra ler. Mas é um livro bem tranquilinho, eu achei, pelo menos. E aí, então, esse é o mote da história. O filho mataria o pai e desposaria a mãe. Então, a história gira em torno da praga ali. E o Édipo vai querer saber, então, quem é que matou. Só que, então, como eu estava falando, antes de ler o livro, eu sabia desse mote da história, mas eu não sabia como isso iria se desenvolver. Como essa morte e esse apaixonamento pela mãe iria acontecer. Essa paixão pela mãe iria acontecer. Só que tudo acontece de uma maneira que Sófocles não sabe. Que o Édipo não sabe. Então ele faz mesmo sem saber o que estava acontecendo. Então é uma profecia, um karma, né, que o Édipo deve seguir ali. Ele foi profetizado que isso aconteceria com ele. E foi profetizado muito antes do nascimento dele. Então o pai, que é o Laio, ele, que é o rei de Tebas, né? Ele e a Jocasta, que é a esposa e mãe do Édipo, ele manda, né? O Laio manda, então, através de um sacerdote, um servidor, na verdade, que é um escravo ali do reino, ele manda levar esse filho para longe e matá-lo, para que isso não acontecesse, né? Para que essa profecia não se concretizasse. Só que não é bem isso que acontece. Ele encontra uma outra pessoa, um outro servo, enfim, que é do reino de Corinto. Então, ele entrega esse filho para esse servo, essa pessoa, e esse servo pensa, né, que como Pólibo, que é o rei de Corinto, não era pai, ele não podia ser pai, né, eles não tinham filhos, nem ele nem a esposa, ele pensou em dar, então, essa criança para Pólibo criar. E lá Édipo, então, cresce, né, vive toda a sua infância, sua juventude e até o seu amadurecimento, sua maturidade. E durante uma festa, um homem qualquer ali, ele começa ali, bêbado, né, ele começa a falar algumas coisas pro Édipo e ele diz sobre um filho suposto, que o Édipo seria um filho suposto. Não seria o filho mesmo do rei. Então ele vai atrás, ele vai até Delfos, né? Ele tenta falar com Apolo não o recebe, porém não o deixa ir embora sem que ele saiba dessa profecia, de que ele mataria o pai e desposaria a mãe.
Sabendo disso e não sabendo que não era filho legítimo de Pólibo, ele então vai embora, parte em rumo a Tebas. Só que nesse caminho algo acontece de ruim no meio dessa estrada. Ele chega até Tebas, enfim, ali ele consegue ser coroado e tal. E ele se torna o rei de Tebas. E ele desposa a mulher que era a esposa de Lai. Então aí você já sabe então o mote da história. Eu não vou continuar contando a história, o que acontece, como é que o Édipo descobre todas as coisas. Mas é um livro assim fantástico, fantástico. Eu até estava conversando com uma amiga, né? E ele fala assim, eu vou deixar linkado aqui embaixo também um vídeo de uma professora para a Univesp, acho que é a Univesp TV, e é um canal assim que eu gosto muito, tem coisas assim sobre matérias, enfim, mas eles têm entrevistas com escritores e com professores falando de certas obras. E ela fala então um pouco de Sófocles e especificamente do Édipo Rei. Dessa coisa do livre-arbítrio, dele já ser destinado a cometer esse crime, né? Já ter esse destino, já ter esse karma. Bom, então ele foi só o rei e só os deuses então determinaram que isso aconteceria, ele não teria livre-arbítrio para isso. Eu, na minha opinião, assim, eu concordo com o que a professora falou, porque eu também acho que seja isso. Embora ele tenha sido predestinado a sofrer tudo isso, a que acontecesse tudo isso, mesmo assim é ele quem, mesmo dentro de todas as impossibilidades e pessoas que não querem falar, né, porque o próprio servidor que o levou para outro lugar, né, que foi o escravo que levou o filho para ser morto e que, enfim, acabou não matando, ele é interrogado pelo Édipo e ele não quer falar o que aconteceu, mas ele é obrigado sob ameaça de morte. Um adivinho também, ele é ameaçado de morte se ele não falar o que ele sabe. A própria Jocasta diz para ele deixar isso para lá, para esquecer isso. Então todas as pessoas ao redor dele não querem que ele vá com isso à frente, que leve isso à frente. Ela até fala para ele que ele foi morto na estrada e que isso já aconteceu e acabou. Mas ele vai ainda. Então eu acho que o livre-arbítrio está aí no fato de ele querer ainda ir à frente das coisas, né? E querer saber quem matou o rei Laio, por mais que ele tenha sido predestinado a tudo isso. Então, eu gostei demais dessa peça, eu quero ler todas as outras, né? Aqui, a princípio, essas duas, mas eu indico muito, muito, muito mesmo. Não é difícil, é bem tranquilo de ler e bem reflexivo e, assim, literatura de alto nível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.